E hoje a gente vai conhecer o Museu Nacional de Antropologia aqui do México. Ele fica aqui na região central, o lugar é enorme, ele mostra toda a história da civilização mexicana, que é muito rica, é muito incrível, vale a pena a visita, vem com a gente conhecer. Chegamos há pouco no México e viemos logo aqui porque este não é qualquer museu. Ele conta muito da história dos povos antigos mexicanos e os mais conhecidos, astecas e maias, são só uma parte dela. E por isso que ela vai afundando. Lindo por dentro e com muitas surpresas por fora, este é o museu mais incrível que conhecemos em vários aspectos. Seja para ir lá um dia ou conhecer neste vídeo, venha com a gente passear pelo lindo Museu de Antropologia do México, vivendo como Wagner e Cristina. O preço aqui é 85 pesos e é aberto de terça a domingo, das 9 às 5. O museu fica ao lado do Parque Chapultepec, que é um dos maiores parques urbanos do mundo, e tem muita coisa para fazer por lá. Mas hoje é o dia de focar no museu, que é especial e mostra a complexa e riquíssima cultura dos povos antigos mexicanos. Depois você passa pela fiscalização ali de malas, tem uma entrada principal, você tem que ir ali pagar, provavelmente, deixar as mochilas, e depois você vem aqui, acho que você tem que pagar e entrar, não vai pagar? As máscaras já eram opcionais na época, mas ainda existem placas recomendando usar. Esse aqui é o pátio principal do museu, muito bonita essa fonte aqui, que pode ser um chuveirão, mas todo desenhado com escultura, muito bonito. A gente teve que pagar os 85, os mexicanos entram sem pagar ali, mas a gente... Parece que eles nem se identificam, né? Mas como eu não sei se eu sou mexicano, você é mexicana? Parece mexicana? E? Como eu não sei se parece mexicano, é melhor pagar, né? Existem várias salas desse tipo aqui, povoamento da América, índios de hoje. Planta alta. Aqui é a entrada. O museu é dividido em várias salas, cada uma dedicada a uma civilização ou povoado antigo. Os mais famosos são, claro, os maias e os astecas, mas ainda tem muitos outros que não conhecemos tão bem. Nesse mapa aqui dá pra ver a separação das tribos e ver que os maias ficavam mais à direita, no centro ficavam os totonaca, chinateca, só não tô achando os astecas. Barco gigante aqui. Gigante. A cultura do México é bem rico e aqui realmente você consegue ver muita coisa. Uma sala para cada cultura, cada tribo e cada região do México. Isso aqui é o tatame. Bem bonito embaixo. Isso aqui é o oratório. Na sala da Serra de Puebla, que é uma cidade mais ao sul aqui da cidade do México. Do México, na verdade, e é onde fica a maior pirâmide. O local tem 2 pisos com muitas reproduções de ambiente e aberturas para ver como é o piso térreo. Aqui é a parte da exposição do andar de baixo. Bem bonito. Que é como eles se vestiam para as festas. Que era como eram as casas chupanas. Planta do museu, planta alta, planta baixa, e o jardim de escultura, que é onde a gente está na entrada. Essa é a escultura do Criador. Exploração da obsidiana, pedra preta, que a gente viu tem alguns pontos que tem, não são muitos. Tem aqui no central, um pouco mais embaixo do México, bem ao sul. Esse é aquele pátio que nós visitamos lá, apresentando as pilares aqui com os desenhos, né? Dos animais e das esculturas. E dentro do símbolo aparece uma sala de lá também. Isso aqui em várias esculturas, máscaras. E era tudo muito colorido, né? E aí, com o passar dos anos vai perdendo essa cor, mas era assim, bem colorido. A questão de como eles construíram as pirâmides e eles levavam também as esculturas lá pra cima. Tinha uma pintura de como eram os templos na época das Texas e até dos Celticas, as esculturas dos Toltecas. Desde a escultura, mas ali do lado tem uma completinha muito linda. E na parte externa da ala direita, e aqui tem uma representação das pirâmides que a gente foi lá em Teotihuacan. Pirâmide da Lua, e tem 13 estruturas, 12 templos e uma estrutura central. Essas 13 representam as fases da Lua, que representa o calendário. Aqui dá para ver a Calçada da Morte. A Calçada da Morte, que ela tem 1.700 metros de comprimento, e ali no meio fica a Pirâmide do Sol, que é a terceira maior do mundo. E lá no fundo tem algumas outras estruturas que acabamos a gente não visitando. Isso é um templo que é, eu acho, é uma coisa assim, a gente coloca o nome aí embaixo. Mas é muito bonito e a gente visitou em outro vídeo. Você pode ver tudo isso no vídeo de Teotihuacan. Essa maquete fica bem dentro, bem do ladinho da saída aqui da ala externa da sala de Teotihuacan. Muito bonito. Vamos entrar nela agora. Uma escultura que todo mundo quer tirar foto. É meio disputada, mas acho essa daqui ainda mais bonita e imponente.
Mostra como que era adornado mesmo as pirâmides, quais que eram os entalhes que tinham. Lá perto, na base da pirâmide, tem alguns pedaços de pedras que dá para ter uma ideia de como que era, mas pouco dessas esculturas foram mantidas lá, e muita ou ruído ou roubadas, né? Ou levadas para museus também. É uma representação de como que eram os conjuntos urbanos lá em Teotihuacan. Esse da elite. Aqui é uma representação de como que deveria ser as salas E os murais. e os murais dos lugares, muito bonito. Tudo bastante terror vermelho, muito lindo. Impressionante os detalhes nas pedras, bem bonito. Perceber que existem artefatos por todo o país, com muita riqueza de cerâmica e arquitetura. Alguns fósseis datados do século IV. O museu tem sempre uma área externa, assim, e é bem incomum de se encontrar em museus, uma parte externa e uma parte interna. Então preservada e arrumadinha. Aqui também tem. Bem bonito. Se tiver pouco tempo aqui na Cidade do México, deixe para visitar aqui o Parque Chapultepec, junto com o Museu aqui de Antropologia. Os dois são bem próximos, é só atravessar uma avenida, você já chega aqui no museu e atravessa para o parque. Uma casa típica, cozinha típica, Golfo do México, e aqui tem Chichén Itzá, parte Campeche, Belize, Guatemala, representando aqui o período de 650 a 900. É a sala dos Toltecas, jogo de pelotas entre os mexicas. Tinha futebol já. Essa daqui é a sala dos mexicas, que fica bem no centro. Os astecas faziam parte do povo mexica, que se estabeleceram na região do Vale do México por volta do século XIII. As lendas afirmam que os astecas ou mexicas migraram de uma região lendária chamada Aztlán, supostamente no norte do México, até a região central, conduzido por Huitzilopochtli, deus asteca conhecido por possuir uma serpente de fogo. Muitas esculturas aqui. Disco del Chaco. Pedra de Tizoc gigantesco, cheio de desenhos. Muito bonito. E de um templo, lá em cima tem várias caveiras. O templo maior também tinha algo parecido. Existem dois povos com nomes bem parecidos. Tem o Teotihuacan, que eu confundi, e é o do templo maior lá, onde tinha aqui na Cidade do México mesmo as construções. E o Teotihuacan é onde a gente foi, que fica 50 km daqui. Dá pra ver como que era Teotihuacan, o povo Teotihuacan ali naquele quadro. Tava bem no meio do lago. E esse lago foi sumindo, né? Eles foram aterrando para construir a cidade, né? Na Cidade do México. E por isso que ela vai afundando. E a representação de como era Teotihuacan. Muito bonito. Mas já foi muito destruída porque é onde está a própria Cidade do México. Então, lá no Templo Maior existia toda essa estrutura, mas hoje não tem mais quase nada, só algumas ruínas e um pedaço pequeno da cidade no centro. Parte externa, com várias esculturas, ainda tem algumas esculturas originais aqui. Essa daqui é a representação do mercado de Tlatelolco. Muito bonito, muito detalhado, muita coisa. Museu imperdível mesmo, hein? Vale realmente a pena. É incrível a quantidade de coisas preservadas que tem aqui. É muito bonito, vale a pena a visita. É um dos melhores museus que eu já visitei, realmente. Muito bonito. E como a cultura só do México já é rica e gigantesca, né? Sim. Só dos povos. Se fosse parar para aprender e entender tudo mesmo, levaria dias. Aqui no centro tem um lugar especial, é o calendário aqui. Lindo demais. Essa daqui é a Pedra do Sol. Ela tá preservada aqui, gigantesca. Vocês não têm noção, aqui é do tamanho de uns 3 metros, provavelmente. Bem grande e muito bonito. É disputado, o povo vai lá pra tirar foto, tá? Se achar o Azteca. Mas realmente é muito bonito, cara. Tem muitos detalhes, tá bem preservado. A representação, as explicações da Pedra do Sol, um monumento histórico. Representa o calendário asteca, com os dias e o sol. Escultura de serpente aqui bonito. A pedra tá quase lisa, né? Polida, né? E outras esculturas aqui. Acho que dentro do museu é preservado, mas se tivesse no lugar também ficaria bem bonito, né? Lá nos... que com o tempo vai perdendo, né? Com a chuva, ação do vento, a chuva vai desgastando. A gente só percorreu metade do museu e realmente tem tanta coisa, mas tanta coisa. E hoje não só cultura, né? Muita coisa mesmo. Eles falam que é cobrado 50 pesos para quem usa câmera, mas a gente vê o pessoal filmando com celular e câmeras menores. Eu acredito que só seja realmente pago para quem vem com máquina profissional daquelas grandes.
ou algum outro equipamento mais profissional. A gente está com a câmera pequena e não tem problema de filmar. As esculturas de animais aqui também são bem bonitas. Criança, puta. Chipio, Senhor das... Tava falando com a Cris aqui, eu acho que o pessoal não tinha celular pra ficar jogando joguinho, o passatempo deles era fazer escultura, porque É muita coisa. é muita coisa. E aqui é como a sala principal. Lá no fundo, a Pedra do Sol, e aqui as esculturas, tem uma outra pedra bem grande aqui no centro também, muita coisa. Já é mais do que muitos museus têm. Uma explicação sobre o Império Mexica. Ele habitou principalmente o centro, aqui onde era a cidade do México. Que é a sala da cultura Oaxaca. Ele sugere. Estando por aqui. As diferenças parecem sutis, assim, né? Tem uns que tem umas pedras mais pretas, outras mais vermelhas, mas... São bem parecidos, né? A diferença é nos detalhes das coisas, né? Olha quantos templos tem. Muita Monte coisa. Albán. Tem vários. Parece que eles estão mais nas montanhas, né, aparentemente. No meio das montanhas, dos vales. Você vê que é um monte de templo, né? Se um dia alguém quiser visitar todos eles, vai ver a vida. Um mural aqui esculpido, bem bonito. Parece umas representações de homem com um macaco, não sei. Parece animais, sei lá. Parece mistura, né? Como era uma vila Huachacacho. Cidade. Mixteca, Montenegro. Aqui tá um pouco diferente A pintura. do estilo de construção, né? Parece que eles colocavam alguma coisa sobre as pedras, né? Como se fosse uma massa corrida. Essa daqui é a cultura da Costa do Golfo. Também bem bonita. Pedra de uma cabeça gigante, né? Tem umas cabeças mais arredondadas, São maiores. maiores, mais arredondadas também. Formar. Achei que Porque geralmente as outras eram mais quadradas, talvez outra área aqui. Tipo, que é uma tumba de colunas monolíticas. tem um outro parecendo um templo aí. Vamos ver. O que será que é aqui? Não tem nada escrito. Não, tem alguns restos mortais lá embaixo. Sim. Ia ser como que era feito os As tumbas, né? tumbas. E tem os murais de dois lados. Essas áreas externas aqui dão outra cara ao museu, né? A gente tá do lado errado lá. O jogo de pelotas sobre o Taiji. Bem diferente essa escultura aqui. Sim. Deus da morte. A cultura mexicana, mesmo sendo bastante religiosa e católica, acho que pegou alguma parte das culturas antigas, dos astecas e tudo mais, para também comemorar a morte e também criar os seus deuses para a morte, além de endeusá-los, comemorar e fazer festas para eles. Esse aqui é um exemplo de uma escultura antiga de Deus da Morte. Isso mostra como a mistura da tanto da religião católica quanto dos antigos cultos, seja asteca ou das culturas antigas, se misturaram e formaram algo bem característico do México. Aqui é o culto fálico, que é um culto ao bilong, com várias estátuas bilongudas. Então lá na parte da Ásia também tem algumas partes do budismo que cultuam, tem esse parte de culto fálico, que esse é mais de homem reprimido. Aqui é uma miniatura do Templo das Caritas. Eu não estou vendo muitas diferenças entre elas. Vocês veem diferença entre as carinhas? Que é a parte externa do museu. Tem um lago retangular aqui, uma parte onde você pode sentar. Do lado aqui também tem uns bancos em madeira. E as salas, a gente já foi naquelas lá do canto direito. E agora a gente vai do lado esquerdo da entrada. Ainda falta pelo menos 2 ou 3 salas. Essa daqui também bem conhecida do brasileiro, os maias. Que ficam lá perto de Cancún, mas ao leste do México. Muito legal esse mapa aqui de templos e pirâmides, bem pro sul do México, na parte da Riviera Maia. E você vê que tem templos bem até no meio das montanhas, vários. Lá na ponta aqui, fica mais ou menos onde fica Cancún, Ilha de Cozumel, essa parte aqui. É tanto templo que fica bem difícil de visitar todas, praticamente só se você tiver muito tempo. Acho que nem quem vive no México visita metade desses templos. A representação do Templo Maia. Dá pra ver algumas diferenças de cor, tonalidade. Pilares arredondados. Os pilares, até parecendo um pouquinho com dos gregos, né, mais arredondados. A gente vai colocar lado a lado pra vocês verem aí, tanto os maias quanto os teotihuacanos. Você vê várias diferenças aqui. É muito bonito essas representações dos templos e das pirâmides, né?
Mesmo eles sendo próximos, acho que cada um tinha sua arquitetura. Mas lá fora tem uma parte muito bonita que a gente reparou, vem ver com a gente. É a época de um templo. Muito bonito. Você já sai aqui do museu, essa parte externa aqui pra mim é o máximo do museu. E você já tem uma outra ideia, tem um outro templo ali no canto. Aqui Um outro aqui pra você se sentir mesmo na época, eu acho, né? é muito interessante aqui. Fica até na dúvida se não é real. Sim. Eu acho que são todas reproduções, né? Mas são tão bem feitas que acho muito difícil de ter tudo isso no mesmo lugar. E aqui realmente cada um é uma cultura, então realmente eles reconstruíram aqui, mas o museu é incrível. Estão aqui no canto. E você pode entrar e ver como é que é. Dá uma olhadinha lá. O segundo quarto, dá pra ver as pinturas, né? De alguns deuses da guerra. Muito interessante. Deve ter 3 quartos nessa Esse é primeira o primeiro quarto. mesmo tamanho. Esse é o mesmo tamanho, praticamente. Representa os membros da corte. Tem lá em cima até desenho, né? E esse daqui é o terceiro quarto. Os desenhos diferentes, muito detalhado. Realmente impecável o museu. Muito interessante. Realmente vale a pena. Essa parte do Maia aqui, uma das mais interessantes, ainda tem mais um segredinho. Que as escadas aqui. Passagem a parte interior, descendo as escadas. Mais escuro aqui. Também você parece que você está entrando numa pirâmide. Parece estar descendo dentro de alguma tumba. Aqui tem tipo uma oferenda, não sei se é de um bebê, alguma coisa. Enterro infantil. Infantil, bem interessante. Pratos pintados, antigos. Essa é uma outra representação de enterro. Aqui parece como se fossem as tumbas mesmo. Dá pra ver uma concha ali do meio, provavelmente do tempo, né? É enterrado com alguns vasinhos, né? Um vasinho. Pra descer mais um nível, acho. E subiu. Desce pra ver, eu acho que é uma gruta. Essa é uma representação da tumba. Que é a grande tumba do rei de Palenque. Foi descoberta por um arqueólogo mexicano, Alberto Ruiz, em 1952. Bem legal. Tá com uma máscara verde, igual a gente viu ali na tumba. Acho que eles deviam usar alguma máscara mortuária de alguma pedra. Mas eles não eram mumificados que nem lá no Egito, né? Eles ficavam com o corpo exposto. Tem outra máscara bem bonita, acho que parece pedra jade, né? Não parece pedra verde, muito bonito. Bem bonito. Pra você ver o quanto é importante as máscaras no mexicano. Você vê os lutadores usando aqui, mas ela tem uma origem bem histórica, né? E um fator tão simbólico que é tão mais antigo do que até os lutadores, né? Uma das populações que aqui tiveram mais de 1000 anos, 2000 anos. Simulação de escavação. Os corpos que acharam. Ocidente do Ocidente. Culturas do Norte, muito próximo das culturas próximas dos Estados Unidos. As diferenças: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Chuquihuara e Guerrero. Dividido pelas eras, pós-Pacífico, ainda tem um pouco mais antigo, um pouco mais complexo em cima. Muita coisa. Umas formações aqui de Jalisco. Assim, tipo uma parte de simulação de novo, como eles tratavam os mortos. E aqui esses mapas bem ilustrativos das regiões onde essa parte da civilização ficava. Legal que todas as salas praticamente têm uma maquete de um templo ou de uma área importante daquela civilização. Ela fica aqui montada, tem várias aqui, que são menores, mas lá no fundo tem outra. Pedra ali com as pinturas. Aqui tem outra. Provavelmente de alguma caverna. Logo no começo mesmo aqui da população. Essa sala aqui tem um ar um pouco mais antigo até, né? Na teoria, as pessoas vieram lá da região do Alasca e foram descendo, então popularam primeiro a América do Norte para depois popularam a América do Sul. É a teoria mais aceita.
O México é muito famoso pelos murais e realmente tem um mural mais bonito que o outro. Tem vários palácios aqui e museus que tem especificamente isso. Boa parte dos Estados Unidos, na verdade, era uma região mexicana, né? Que o México cedeu para os Estados Unidos. O sul dos Estados Unidos era predominantemente mexicano. Aqui é as Covas das Ventanas, que é a janela. Parte da Califórnia, do Arizona, do Texas, antigamente era México. Aquelas guerras que mostram os bang-bangs antigos dizimaram muitos dos povos antigos. Diferente essa aqui. Essa já tá entre os desenhos mais coloridos. Não tinha visto aqui desse jeito, né? Sim, parece mais modernos, né? Mais pintura, polidos. mais bonito. Aqui é outra representação de uma... Aparentemente parece uma casa mesmo, né? Sim. Muito bonito. Uma mistura de madeira e barro. Bem harmônico. Tronco de árvore segurando aqui a estrutura. Vários tronquinhos menores. E outra maquete aqui de uma outra cidade. Aqui parece quase uma cidade moderna, né? Cidade moderna para os tempos que a gente viu. Lá não é bem um templo isso aqui. Parece mais uma cidade. Uma cidade aqui, ó, demonstrando que é uma cidade pré-hispânica antes da colonização espanhola. E para quem ficava no sudoeste americano. Parece ser algo mais antigo mesmo. Sim. Uma cabeça aqui, um prêmio, alguns utensílios, antigos de ferramentas. Essas pinturas ou peças aqui que são bem antigas, acredito, bem bonitas. Essa é a Cova da Candelária, mausoléu pré-hispânico, localizada em El Bolsón das Delícias, de 1110 a 1300 depois de Cristo. Uma parte da onde essas civilizações ficavam no Golfo do México, na Baixa Califórnia. O museu é ainda maior, mas está sendo reformado lá em cima. Tem essa ala da esquerda. Da esquerda superior, está fechado. A gente andou todo esse caminho aqui, entrou pelo lado direito do museu, visitou toda aquela parte à direita, tanto em cima quanto embaixo. O centro do México, né, Teotihuacan e outros. Ali no meio são os mexicos, que praticamente os aztecas, e aquilo mexicas com os maias, muito bonita a parte dos maias, né? E aqui a parte do norte também do México, indo mais para a parte da Califórnia e dos Estados Unidos. A parte que era do México, que eles acabaram cedendo para os Estados Unidos, depois aí de vários conflitos aí. Para quem quiser passar o dia aqui dentro, quem gosta de história talvez fique. Ainda tem um restaurante ali na parte de baixo. Uma sala gastronômica mexicana. Deve ter comida típica. Vamos lá ver? Vamos. As escadas valem a pena o esforço? Eu acho que a gente não vai consumir porque deve ser caro, mas pela curiosidade, vamos lá. Só para consumir o que tem aqui. Vamos dar uma olhada. Ver o cardápio. Tem um café aqui. Uma parte mais de café. Tem uns cardápios na mesa, se quiser olhar. Deve ser bem chique. Eu achei um pouco chique demais. Elitizado? Talvez. Deixa eu dar uma olhadinha. Mesa não disponível. Tudo bem, só quero dar uma olhada no preço. Já vou embora. Tem o saco, pastor. Gastronomia. Sala gastronômica. E vocês sabem, se vocês já viram um pouco os nossos vídeos, vocês sabem quando não há preço, o que indica? O que indica, Cris? É caro. E rico não precisa saber o preço, ele sempre cobra. Então, Estou achando perigoso. vamos ver o café, talvez tenha preço. Vamos ver. É um lugar perigoso, amor. O café deve ter preço, pelo amor de Deus, né? Não, Dá um cafezinho. cheirinho bom. Tortas. Sanduíches. Tortas, que na verdade são sanduíches. Tem queijos, Café. bebidas, cafés e outras coisinhas. Aqui tem um guarda-roupas. Que é um guarda-volume, na verdade. E também tem uma lojinha aqui, tem várias coisinhas bonitas. Vê se tem preço. Aquela cabeça tá 375, essas cabeças. E esse daqui foi o Museu de Antropologia do México. Se você estava em dúvida de vir na Cidade do México, o que tinha para fazer, só esse museu já vale a pena muito. Se você gosta de história, você vai perder um dia inteiro. E se você não gosta, você ainda assim vai gostar muito do museu. Se você só pensava que México tinha Cancún, você está totalmente enganado. Vem para a Cidade do México e também vale a pena visitar só esse museu. Já é uma atração inesquecível. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like, se inscreve no nosso canal, que vai ter um pouco mais de México ainda mais cidades, ainda mais lugares aqui da cidade e muitos mais vídeos interessantes sobre o lugar. Vem com a gente viver como Wagner e Cristina. Tchau, tchau.